Fala, meus queridos, virada de jogo, né? Quando tudo parecia perdido, mas não está. Nós conseguimos agora ver claramente que nós temos um jogo. O jogo não está perdido e a gente consegue virar esse jogo e ganhar. É isso que o povo brasileiro precisa ver, a oportunidade que está na sua frente nesse momento. Esse acontecimento na Venezuela foi algo que, sem querer, querendo, ajudou muito o Brasil. Eu vim falando para vocês, já tem algum tempo que falar de Venezuela é falar de Brasil, e tudo que acontece na Venezuela está acontecendo no Brasil, e nós precisamos mostrar isso cada vez mais. Por exemplo, olha como estava o seu pensamento em 2 anos atrás, quando Lula subiu a rampa. A maioria de vocês não acreditava mais no Brasil, a maioria de vocês acreditava que o Brasil já era, que agora vocês não tinham mais o que fazer, vende tudo, que Lula vai tirar nosso dinheiro da poupança, Lula vai fazer isso, Lula vai fazer aquilo. Nós tínhamos a Xandona, a Xandoca, fazendo todo o trabalho de censura, as pessoas dizendo que já não teríamos mais redes sociais, não teríamos mais meio de comunicação, não poderíamos falar mais pelo WhatsApp. As pessoas estavam desesperadas, tudo de ruim estava acontecendo. Era maldade em cima de maldade, só coisa ruim, e dificilmente a gente conseguia mostrar para você uma luz lá no finalzinho do túnel, porque as pessoas não conseguiam ver, porque eram tantos problemas que as pessoas focavam nesses problemas, não viam a luz no fim do túnel. Mas olha só hoje como estão as coisas. Preste atenção. A grande mídia, ou a velha mídia, vai para cima da Xandoca. A Xandoca entra em desespero e tem que reunir todos os togados, incluindo os 2 mudinhos, para fazer ali um tipo de passapano. Eles tentando passar pano, mas a velha mídia não perdoou, continuou apertando. E lembrando a você que nem tudo ainda foi vazado. Ainda tem mais coisas para serem vazadas. Agora tivemos a grande notícia de que Bolsonaro está chamando o povo para ir às ruas no dia 7. Multidão no dia 7. E eu falei para você que para uma vitória necessitaria de ação, uma ação de pessoas que acreditam. Não adianta eu sentar e esperar que o Alexandre de Moraes caia. Primeiro passo é acreditar. E depois que eu acredito, a gente tem que construir esse trabalho para que a democracia volte a existir no Brasil. E a gente começa a ver, pouco a pouco, as portas se abrindo, as luzes estão cada vez mais claras, que sim, nós temos sim uma grande luz ali no final do túnel, e não é trem não. E nós podemos vencer esse jogo sim. O jogo, as cartas estão na mesa, o jogo continua e a gente pode ganhar. O Gustavo Gaia, ele fez um vídeo aqui importante, porque é um daqueles vídeos que são vídeos que a gente precisa mostrar para você. Mas olha só o que ele falou aqui. Vamos lá. Nunca foi tão importante que você assistisse um vídeo até o final quanto esse. Eu peço encarecidamente, eu prometo que vai ser rápido e você vai entender a importância da mobilização que a gente está organizando. Você sabe que nós já não vivemos numa democracia. Nós vivemos numa ditadura do judiciário, nas mãos de uma pessoa que se acha o dono do nosso país, que colocou medo no coração das pessoas, que está prendendo pessoas inocentes e condenando a 17 anos, que está acabando com a nossa liberdade de expressão. Você tem medo de dar sua opinião nas redes sociais. A Constituição não é mais respeitada. Pessoas são presas por se ajoelhar com a Bíblia em praças públicas. Mas estamos, pela primeira vez, esperançosos de que isso possa acabar. Todo mundo está acompanhando as notícias sobre a associação criminosa, as ilegalidades, os crimes escancarados que o Alexandre de Moraes tem cometido nesses últimos anos. Pois temos agora uma chance de reverter tudo isso. 3 coisas que nós precisamos. Primeiro, manifestações no Brasil inteiro no dia 7 de setembro. Estamos fazendo a mobilização. Segundo, estamos coletando o maior número de assinaturas possíveis de deputados no pedido de impeachment. E agora vem a parte onde você entra. Nós temos que entregar até o dia 7 de setembro a maior petição pública
de um impeachment do Alexandre de Moraes, de a maior petição pública da história do Brasil. Ela foi iniciada há aproximadamente 1 hora, nós já temos 15 mil assinaturas. Nunca foi tão importante que uma pessoa, que todos nós, assinemos uma petição pública. Eu vou deixar o link dessa petição aqui na descrição desse vídeo. É muito simples. Por favor, antes de ir para o próximo vídeo, vá na descrição, assine. Leva 2 minutos no máximo para você assinar. E depois que assinar, divulgue. Pode divulgar o vídeo ou apenas o link. Peça para todos os seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais. Nós estamos pela primeira vez tendo ventos favoráveis a resgatar o nosso país. Nós podemos ver agora uma luz no fim do túnel, mas a única chance, e eu volto a repetir, a única chance é uma mobilização popular conjunta como jamais vista na história do Brasil. Nós temos 3 ações acontecendo simultaneamente. Assinaturas dos deputados num documento físico. A manifestação no dia 7 de setembro, na Paulista, que vai ser a maior, tem que ser a maior da história. Por favor, compareça. Se não puder ir para a Paulista, vá na sua região, na sua cidade. E a terceira, essa petição pública que tem que bater recorde. Ela tem que passar de 5 milhões de assinaturas para poder entrar na história como a maior petição já feita no Brasil. A maior petição, o maior abaixo assinado já feito no Brasil. E para que isso aconteça, nós temos que passar de 5 milhões de assinaturas. Se nós conseguirmos fazer essas 3 ações, ou ele cai, ou nós pelo menos resgatamos o mínimo de estabilidade jurídica, acabamos com os inquéritos ilegais, devolvemos a elegibilidade para o Bolsonaro, libertamos os prisioneiros ilegais, os prisioneiros políticos do 8 de janeiro e todas as outras determinações de prisões, de busca e apreensão, acaba. A gente pode pensar, a gente pode ter a esperança de voltar num país, de voltar a viver em um país decente, onde o Estado e o STF, o ministro, não abuse a sua autoridade e persiga pessoas diariamente. Por favor, eu nunca estive tão esperançoso quanto agora. Em nenhuma das ações que nós já fizemos, eu tive tanta certeza de que algo de bom, concreto, poderá acontecer. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam, não vai dar em nada. Dessa vez, vai dar. Nós já estamos vendo a imprensa abandonando o cara, nós já vamos conversas nos bastidores da própria Suprema Corte, que já não aguenta mais o que ele tem feito. A imprensa internacional e lideranças internacionais já reconhecem ele como sendo um ditador. Tudo está culminando num momento extremamente favorável. Então, o link está aqui embaixo. Então, pessoal, agora vamos pegar aqui ao vivo como é que está essa petição. Ela está ao vivo aqui. Você pode doar se você quiser, não é necessário. Agora nós temos 163 mil assinaturas. O próximo gol será 200 mil. Não se preocupe, nós iremos enviar esse site para todos vocês, não se preocupe, você vai receber nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, nós vamos colocar em todos os lados, então todos nós aqui iremos assinar, não se preocupe. O Gustavo Gaia também fez outro site. Lembra aquele site quando a gente tinha os votos de impeachment, que ele botava os deputados, sim ou não? Ele fez mais um. O site está tendo problema no momento. No momento está tendo alguns problemas. Ó, acabou de abrir agora. Parou o problema, acabou de abrir agora. Graças a Deus consertou o problema. É esse aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso aí, pessoal. Impeachment do Xandão, da Xandoca. Votos de deputados. Impeachment da Xandoca de Moraes. 121 a favor, 300 indefinidos, 96 contra. 96 é a corja do Brasil. Aí os 300 nós temos que convencê-los. Aí você aperta aqui e você vê os deputados que são ainda indefinidos, né? Não sabem ainda. São aqueles que precisamos convencê-los. Lembrando a vocês que os 121 já é o maior número da história, tá? Esses 121 que nós temos aqui já é o maior número da história. Nunca tivemos tantas pessoas, tantos deputados. Fábio, explica para mim, mas o impeachment do Alexandre de Moraes, ele é feito no Senado, ele não é feito na Câmara dos Deputados. Sim, o que acontece é o seguinte, os senadores decidiram não assinarem. Fábio, por que os senadores não estão assinando? Porque é uma forma estratégica e jurídica. Se você assina,
um negócio desse, que você quer o impeachment do Alexandre de Moraes, você automaticamente, você já está dizendo que votaria sim. Lembra que o Cleitinho, ele sugeriu que no Senado votassem em sigilo, para que não haja retaliação do STF contra os senadores? Para você ver, os senadores com medo. Então, eles precisam de sigilo para votar. Então, quem está recolhendo assinaturas são os deputados federais. Nós temos que dar esse apoio. Então, é o que eu falei para você. As pessoas que estão no chat, que são mínimas, e elas estão dizendo que não vai dar em nada, vai acabar. Ignore essas pessoas, ignore. São pessoas que são derrotadas dentre elas, e elas não querem arriscar em acreditar. Tem pessoas que preferem viver na incredulidade, porque acreditar, você tem que ter fé, você tem que fazer sacrifícios, você tem que trabalhar, porque eu falei para você, o negócio não é premeditado. Se a gente cruza os braços e não faz nada, o Xandoca nunca vai cair. Mas se o povo se levanta e faz o seu papel, a probabilidade dele cair aumenta. Então é isso que nós temos que fazer. E eu expliquei para vocês na live de ontem que imagina se 5 milhões de pessoas que assinaram para o impeachment do Alexandre de Moraes fossem às ruas. 5 milhões. Automaticamente, o clima que o Pacheco diz que não existe mudaria na hora. O Pacheco mudaria na hora e o Pacheco... E outra coisa que eu falei para vocês, eu dei exemplos, né? Nós jogamos algumas conjecturas para você. Ah, Fábio, é impossível, porque o Pacheco nunca vai assinar. E se oferecerem a cadeira para o Pacheco, ele assina? Ah, aí não, Fábio, aí muda, aí ele assina. Então, pô, então existe a possibilidade. Então vamos acreditar. Pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte. Eu vou fazer vídeos, eu vou pegar esses links e compartilhar com vocês. Eu vou fazer de tudo para que você saiba o que está acontecendo. Eu revelei para muitos de vocês que não sabiam que Bolsonaro confirmou que estará presente no dia 7. O pastor Silas vai estar presente no dia 7. Vai ser talvez a maior manifestação da história do Brasil. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer nossa parte. Mas começa com eu e você acreditando. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Porque as coisas só acontecem se a gente acreditar. Se não acreditar, não adianta. Entendeu? Não adianta, porque é isso que vai acontecer. Entendeu? Se você tiver aí, pessoal, não esqueça, todos os dias nós temos um propósito de levantar R$300. Aí, se você tem alguma pergunta, manda um superchat e faça a pergunta. Se você não tem nenhuma pergunta, simplesmente manda um superchat, um pix e coloca ali rumo aos 300. Todos os dias a gente tenta levantar esses 300 com um propósito de futuramente a gente trabalhar full time no YouTube, ficar fazendo vídeos para vocês o dia todo, ao invés de ter que trabalhar e não poder fazer vídeos importantíssimos que às vezes a gente perde, né? Então, quem puder ajudar, ajuda. Quando o Bolsonaro chamou e pediu desculpa para Moraes após ter chamado ele de canalha no 7 de setembro, você não acha que Bolsonaro errou? Olha, primeiramente que não sabemos realmente se Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes e pediu desculpas, né? Que enquanto o presidente poderia ter feito alguma coisa contra o STF, isso aqui é muito complexo, o Toquinho, é muito complexo, tá? É muito fácil, aqui nos Estados Unidos fala engenheiro de obra pronta. Quando a obra está pronta, é muito fácil a gente apontar erros, porque a obra está pronta. O problema é começar a obra do zero. O problema é você começar do zero a fazer uma obra. Então é muito fácil eu, na minha posição, falar assim, porra, se eu fosse o Bolsonaro, teria feito isso, aquilo. Nós não sabíamos o que estava nos bastidores, mas agora a gente sabe muito mais. Você não vê que o Alexandre de Moraes agora foram notificados agora, noticiados, que ele estava fazendo uma perseguição aos bolsonaristas? Então agora está bem claro, né? Ele usou polícias, até polícias de São Paulo, para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, é muito fácil eu falar aqui que Bolsonaro tinha que ter chutado a barraca, Bolsonaro tinha que ter feito isso, Bolsonaro tinha que ter feito aquilo. Mas se coloca no lugar dele e tenta entender a situação.
É uma situação complexa, tá? Não é tão fácil assim como a gente pensa, não é tão simplista assim como a gente pensa, tá bom? Não é. Então é complicado, mas a gente pode um dia fazer uma live exclusiva sobre isso. O que eu tenho feito é o seguinte: nós estamos fazendo uma live sobre o que aconteceu agora. O nome desse programa, se você é novo, ele se chama Aconteceu Agora. A gente traz tudo o que aconteceu agora no Brasil, nos Estados Unidos, na Venezuela, no mundo, tá? E a gente espalha tudo o que está acontecendo. Aí eu tive uma ideia, junto com a Rosângela, da gente fazer o seguinte: quando estiver terminando essa live, a gente começa uma outra live. E nessa outra live, a gente vai falar de assuntos muito mais profundos. Mas vai ser lives mais curtas, mas assuntos mais profundos ainda, aonde a gente pega esses tópicos que vocês levantam. Então, hoje mesmo, quando a gente terminar aqui, nós iremos imigrar como bolos, invadir a nossa outra live, e nós iremos falar de um assunto muito interessante. Por exemplo, será que o Lula cai junto? É uma pergunta interessante. Será que o sistema está rompendo relacionamentos com Lula e está chegando do Alckmin voltar à cena do crime, sozinho dessa vez? Vamos falar um pouco sobre o que está muito estranho. O Lula larga a mão do Maduro. O Maduro vai e fala um monte do Lula. A Corina Machado fala um monte do Lula. Peraí, tá todo mundo falando do Lula? A Globo tá falando do Lula? Então a gente vai ter um papo sobre isso na próxima live. Uma coisa assim interessante, tá? Mas vamos lá para a gente entender o que está acontecendo aí. Obrigado aí o pessoal que está dando o Pix para o rumo os 300. Obrigado, Antônio. Obrigado, dona Margarete. Brigadão. Rumo aos 300. Todos os dias a gente tem essa visão de chegar aos 300. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é um momento de você ficar assim de boca aberta. Não é possível, Fábio. Não é possível. Mas aqui o momento em que a Globo ficou coerente. Globo, o Globo, vários, Globo News sendo coerente, uma coisa maluca nunca vista na história. Olha só isso aqui, vamos lá. Jato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía no material dos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal, porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, é o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim: use sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito para prender bolsonarista, para prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim: quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Se você quer acompanhar os detalhes dessa história que ainda vai rolar, clica no link da bio e vai lá no meu blog no site do Google. Claro, você também pode curtir, comentar e compartilhar essa discussão nas redes sociais. Rapaz, você viu isso, pessoal? O Globo, ela foi coerente. Claro que ela deu uma pitadinha ali, dizendo que era um golpista, etc e tal, mas ela foi coerente. A Globo sendo coerente, dizendo que sim, a Xandoca cometeu o crime. Falando abertamente que a Xandoca cometeu o crime. É um absurdo dos absurdos que a gente está vendo aqui. E aí o povo preparado para ir para as ruas. É como se está tudo encaixando. Tudo está vindo na hora certa.
É como se tudo estivesse acontecendo na hora certa para esse reviravolta que a gente vem falando já há algum tempo. As coisas começam, a gente começa a respirar. O povo brasileiro está... Estamos respirando, estamos acreditando de novo que algo possa acontecer. E aquela coisa, você está inscrito no meu canal? Quanto tempo tem que você está inscrito aqui no nosso canal? Bota ali. Se você está 1 ano, você bota 1A. Se você está 2 anos, você bota 2A. Se você está 1 mês, você bota 1M, 2M, 3M. Todo mundo vai e coloca ali para a gente ver. Vocês que estão inscritos no meu canal há muito tempo, vocês sabem disso, que a gente... sempre somos positivos. A gente sempre olha para frente. Fazemos análises realistas. Então, às vezes, as pessoas não gostam da realidade, aí é diferente. Mas, se é uma situação como essa, a gente sempre torce para o bem. A gente sempre vai para o bem. Mas eu sempre explico para você, nunca imediatismo. Nunca imediatismo. Ah, vai demorar. Oh, para com isso. Para com isso. Nada de imediatismo. Nada de imediato. Nada acontece da noite para o dia. Não é assim. As coisas acontecem, mas é uma... Cara, a gente está lutando. É uma guerra, pessoal. É uma guerra. Não dá para a gente simplesmente mudar o jogo da hora, uma hora. Não é assim. Não é assim. Mas as coisas estão melhorando cada vez mais. Olha só isso aqui. Essa fala do Lula, eu comentei um pouco hoje no nosso outro canal e eu preciso comentar aqui com você. Eu quero que você... Essa fala do Lula, ele falou algumas coisas que ninguém falou. Então nós precisamos falar. Teve gente que não percebeu algumas coisinhas que ele falou aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. O Lula dizendo que não é bom dar palpite, vagabundo, cachaceiro. Ele dá palpite em tudo quanto é... Quantas vezes você viu esse vagabundo dando palpite em Israel? Quem é que já viu aí o Lula dando palpite sobre Israel? Quem já viu, pessoal? Alguém já viu isso? Várias vezes. Tremendo de um vagabundo. Sempre mentindo. Mas o cara é mentiroso, rapaz. Tem duas coisas que o Lula tem... compulsório, é mentir e roubar. Eu acredito, isso aí sou eu, tá? Eu acredito que tem uma doença de gente que rouba. Como é que é o nome dessa doença aí? Bota o nome da doença aí, o cara que rouba. Dizem que tem uma doença aí que faz as pessoas roubarem. Tem um nome estranho aí de uma doença dessa aí. Como é que é o nome dessa doença aí? Que faz o cara roubar. Tem uma doença que faz o cara mentir, né? E tem uma que faz o cara roubar. Então, o Lula... é cleptomania. Então, o Lula é a mistura da doença que faz mentir com a doença que faz roubar. Né? Então, se cleptomaníaco é o que faz roubar e mitomaníaco que faz mentir, tem que misturar essas duas palavras e criar uma. Eu acredito que o Lula vai num restaurante, ele rouba, né, rouba as facas. Ele rouba faca, rouba copo. Eu acredito que Lula é assim, cara. Eu acredito, eu acho que Lula vai comer assim num restaurante fino, ele pega copo, faca, guardanapo e bota na bolsa da Janja e leva para casa. Aí ele tem uma porrada de coisa roubada, porque isso é doença. E a mentira dele também é doença. O cara é doente, ele mente o tempo todo. Toda hora ele mente, né? Então aqui é mais uma mentira. Vamos lá. Tá? Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002. Tive muitas relações com Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Aqui ele fala 4. No outro vídeo ele fala 5. Vou mostrar para você. O outro vídeo ele fala 5. Aqui ele fala 4, no vídeo que vem ele fala 5. No próximo ele fala 10. A relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral.
Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas da Venezuela, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que... O que nós queremos? Nós queremos isso no Brasil. Sabe qual é o maior erro do Maduro? Quem é que pode dizer, Fábio, qual foi? Vamos lá, nós aqui no Brasil, nós brasileiros, estamos virando especialistas em ditadores. Porque a gente convive com ditadores. Todo dia eu falo de ditadores. Então a gente está virando especialistas em ditadores. Então você que é um especialista em ditador, explica para mim, qual foi o maior erro do Maduro? Bota aí, qual foi o maior erro do Maduro? Qual foi? Senhores, cara, o Maduro cometeu esse erro. Qual foi o erro do Maduro? Quem é que consegue encontrar aí qual é o maior erro do Maduro? Bota aí, qual foi o erro do Maduro? Vamos ver quem consegue descobrir qual foi o maior erro do Maduro. Qual foi o maior erro do Maduro nessas eleições, pessoal? Qual foi o maior erro? Aqui, ó. A Rosana matou a charada. A Rosana matou a charada. Exatamente. Voto impresso. O maior erro do Maduro foi que o Maduro, ele botou voto impresso. Sem querer, querendo, o Lula está falando que na Venezuela a máquina é igual à nossa, é igual, só que você agregou o voto impresso. Você sabia que no Brasil é a mesma coisa? Você não precisa comprar uma máquina nova. É só comprar uma impressora que adapta a nossa máquina e agora você teria voto impresso. Você vota na maquininha 22, sai um papelzinho perguntando, é verdade, você quer 22? Sim, você confirma? Você confirma. Pum! Aí vai e printa. Sai o negócio 22, você pega aquele papel e você joga numa urna. E fica ali. Você não leva ele para casa, ele fica ali. As atas são feitas no final e você tem a prova do que foi. E se houver questões, você tem o papel, o voto impresso, e você tem o voto eletrônico e tem que bater. Se 10 votos dizem 22, 10 votos tem que dizer 22. Não é assim? Não pode ter 1000 votos dizer 13 e 10 votos dizer 13. Não tem, tem que bater. Então, esse foi o grande erro. O Lula vai e ele fala, lá na Venezuela é assim, é muito segura, é assim. No Brasil não é assim. E nós queríamos isso no Brasil. Por que não pode ter isso no Brasil? Por que não podemos? Até na Venezuela, que é uma ditadoria, eles têm isso. Mas no Brasil não. É um pedaço aqui que muitas pessoas não perceberam na fala do Lula, que eu tive que trazer para você. Que sai um pouco do que a gente está falando, né? Vamos lá. E o Nacional, que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Aqui ele vai e larga a mão do Maduro. Aqui ele fala, não reconheço que o Maduro ganhou as eleições. Então você tem o PT dizendo, nós reconhecemos que Maduro ganhou, e você tem o Lula dizendo, eu não reconheço que Maduro ganhou. Você tem a Globo dizendo, eu não reconheço que Maduro ganhou. A Globo, eu falei para vocês que vocês não podiam, não se surpreendam se o Lula vier amanhã e largar a mão do Maduro. Eu falei para vocês diversas vezes. E hoje acertei 2, né? Eu falei para vocês que não estaria surpreso que Lula larga a mão do Maduro e falei para vocês que não estaria surpreso que daqui a pouquinho o Daniel Silveira seria solto.
Nós tivemos a surpresa do advogado Daniel Silveira entrar na nossa live e falar que está tudo certo para o Daniel ser solto a qualquer momento. Claro que a dondoca lá vai tentar complicar cada vez mais, vai tentar amarrar, atrasar o ônibus, atrasar o chaveiro, dizer que perdeu a chave, dizer que perdeu isso. Vai tentar de tudo para manter o cara, porque é pessoal. Mas, como nós falamos, ele estava cercado e terá de soltar o Daniel Silveira. Daniel Silveira será solto qualquer momento. Vamos ficar ligados, tá? Vamos ficar ligados. Mas quando o Lula começa a fazer essas coisas, é claro que é um planejado. Agora a Globo vai começar a dizer que Lula não é um ditador, porque o Lula se separou da Nicarágua e Lula se separou do Ortega e Lula se separou do Maduro. Olha só, o Lula, ele não é um ditador, ele é um democrata. Tá entendendo? Quando eu falei para você que a Globo estava batendo no Lula, porque a Globo é como uma mãe que queria salvar o Lula, porque eles estavam preparando o chão para falar bem do Lula, e o Lula larga a mão do Maduro, Lula larga a mão do Ortega, o Lula é um democrata, o Lula paz e amor, Lulinha volta. É isso que eles querem passar pro povo. Só que a gente não é trouxa. A gente sabe que é tudo um teatro. É tudo um teatro. É tudo uma sacanagem. Mas o Lula está jogando esse jogo. Mas vamos continuar aqui, porque esse vídeo aqui é interessante, que ele fala algumas coisinhas que muitas pessoas deixou passar, e a gente não vai deixar passar nada nesse vídeo aqui. Vamos lá. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o ligar para o Maduro agora. Não vai dar. Menino, vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe? Fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, ainda manter a democracia. Agora, deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa, porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado, esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir para as eleições. O que eu não posso é ser... Aqui nós vimos, né? Nós falamos bastante sobre isso ontem, né? E explicamos mais sobre isso. Mas era um vídeo mais curto. Aí vem a resposta do Maduro. Olha só o que o Maduro fala aqui. Olha, depois desse vídeo, eu ouvi dizer, break news, eu ouvi dizer que a Xandoca deu 48 horas para o Maduro explicar por que ele disse que o STF deu vitória para o Lula. Notícia exclusiva para você, direto aqui da Venezuela dos Estados Unidos. Maduro, Alexandre de Moraes acaba de intimar o Maduro a explicar em 48 horas por que ele questionou o STF brasileiro, o TSE brasileiro. Muito sério isso aqui. Vamos lá, olha só. Y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones y los conflictos
que haya en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico. Jamás. En Brasil también, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es una Santa palavra Tribunal de Brasil. Santa palavra. Se eles falaram, ninguém pode difundir. A gente não pode nem questionar, literalmente. Literalmente. Eu não estou brincando, não. A gente literalmente não podemos questionar o que a Xandoca decidiu. Literalmente. Por isso que eu falei, break news. Alexandre de Moraes dá 48 horas para o Maduro explicar por que ele duvidou do julgamento da Suprema Corte Brasileira sobre as eleições. 48 horas, olha que a ONU não consegue prender o Maduro, os Estados Unidos não conseguem prender o Maduro. Xandão consegue. Xandão vai mandar a Polícia Federal, as cachorrinhas dele, ir lá na Venezuela prender o Nicolás Maduro. Olha só, porque ele cometeu o maior crime de todos, questionar a Suprema Corte. Não pode. O Nicolás Maduro chamou de santo a Suprema Corte Santa. Olha, isso aqui foi um ataque direto ao Lula. Isso foi um ataque direto ao Lula. O Lula disse que o Maduro, ele não consegue confiar que o Maduro ganhou as eleições. E aí o Lula disse que a Suprema Corte na Venezuela é do Maduro, a Suprema Corte dele. Então o Lula não pode confiar. Aí o Maduro está dizendo que no Brasil a Suprema Corte também é do Lula. É isso que ele está dizendo. Que no Brasil eles decidiram e ficou decidido. E ninguém questionou. Bem, nós tivemos pessoas que questionaram o Maduro, mas todas elas ou estão presas ou estão foragidas. Todas elas. E o Valdemar, lá o presidente do partido, levou 22 milhões em multa. 22, o número do Bolsonaro. 22, por questionar. Então, o Maduro aqui, ele fala exatamente o que o Lula falou sobre a Venezuela, ele fala sobre o Brasil. Então, a Globo e companhia, eles estão tendo uma dificuldade muito grande em falar da Venezuela sem falar do Brasil, sendo que as duas coisas são iguais. Está acontecendo a mesma coisa. Vamos terminar aí. Sim. Depois, 8 de enero, Vamos voltar. el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Santa palavra. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. E ele ainda fala do dia 8. Ele fala da santa palavra dos santíssimos deuses do Olimpo, e depois ele fala do dia 8. Então, as pessoas que estão criticando as pessoas que estão presas, ele diz, também foram presos no dia 8. Vocês estão criticando o Brasil? O Brasil também fez a mesma coisa que eu estou fazendo. Ou seja, eu aprendi com a Xandoca. Eu estou fazendo exatamente o que ele está fazendo. Aí tem um vídeo do Gustavo Gaia, né? Que esse aqui ele arrasou. Eu preciso mostrar para você, se você não viu. Vamos lá. Olha só, parece que o Gustavo Gaia tem assistido nossas lives, hein? Eu pretendo usar meus próximos 3 minutos provando de forma inconfundível, inquestionável, de que realmente o Brasil vive agora uma histeria coletiva ideológica, principalmente por parte da imprensa da esquerda. Eu tenho aqui a imagem de 2 grandes autoridades da América Latina. Esse é internacionalmente conhecido como sendo um ditador sanguinário, narcotraficante, com condenação nos Estados Unidos. Esse, o defensor da nossa democracia, o grande herói que salvou a democracia brasileira. 2 figuras políticas da América Latina. Aí eu pergunto,
Vocês sabem qual desses dois aqui mandou prender manifestantes? Qual desses dois mandou prender jornalistas? Qual desses dois mandou prender políticos da oposição? Qual desses dois tornou inelegível o principal líder da oposição? Deputado, eu não quero interromper, Qual mas para não mostrar cartaz, não... Não tem nada, presidente, olha. Qual desses dois que eu mostrei para vocês coordenou as eleições do país? Qual desses dois classifica a oposição como sendo fascista, nazista e golpista? Qual desses dois... mais uma vez, para continuar, qual desses dois sequestrou o judiciário do seu país e criou ali dentro uma organização criminosa? Sabem me responder? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Pacheco. Pois se vocês estão achando que eu estou me referindo ao Maduro, não estou me referindo ao Maduro. Na verdade, o Maduro hoje está aprendendo com o nosso Alexandre de Moraes como implementar uma ditadura com uma chancela de sendo democracia. Maduro hoje tem inveja do Alexandre de Moraes. Talvez, no próximo golpe que o Maduro der na Venezuela, ele vai usar os artifícios de Moraes. O Brasil foi sequestrado por um ditador usando uma toga no judiciário. E é vergonhoso ver que os nossos colegas parlamentares do Congresso estão se curvando diante dessa ditadura. Isso nós já esperávamos da esquerda. A esquerda sempre apoia narcotraficante, ditador sanguinário, sempre apoia terrorista. Mas ver isso do presidente do Senado, do presidente do Congresso, aí é vergonhoso demais. Nós estamos diante de uma oportunidade única, presidente. Única! De resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Então, meus colegas, e para concluir, presidente, essas duas figuras que eu apresentei para os senhores, uma delas é um ditador, certo? Não é Maduro. Maduro quer ser ditador na Venezuela. No Brasil, nós já temos um com Alexandre de Moraes. Por isso eu convoco a população, vamos voltar às ruas sim. Precisamos da pressão popular para passar esse impeachment do ditador e resgatar o mínimo de decência e estabilidade jurídica no Brasil. Obrigado, presidente. Eu só acho que, na verdade, os dois são exatamente iguais, né? Eu não vejo diferença nenhuma entre um e outro. Eles até falam da mesma forma, eles usam os mesmos verbos, eles usam os mesmos números, eles punem da mesma forma. Eles fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é que um é juiz e o outro se colocou como presidente. Bom, um está colocado, é um pseudo de juiz, né? E o outro um pseudo de presidente. Essa é a única diferença. Mas os dois agem exatamente da mesma forma. Eles agem contra a lei, eles têm as suas polícias, suas cachorrinhas que fazem o trabalho para eles, e isso que está acontecendo no Brasil hoje é a mesma coisa nesse nível que está chegando a Venezuela. Então, o Brasil já está como a Venezuela? Ainda não, mas falta pouco para a gente chegar a esse nível. Então, por isso, todos nós temos que ir às ruas. Cara, eu sempre falo para vocês, né, a política... Uma vez eu estava discutindo com um rapaz e ele falou o seguinte: Fábio, política não serve de nada. O que nós temos que fazer é nós nos preparar para trabalhar, nos profissionalizar e esquecer da política. Eu pergunto para você, como é que está o venezuelano, esse que estudou e se preparou? Como é que está a vida dele? Você acha que ele está arrumando trabalho? Você acha que ele está bem de vida? Não. O que nós temos que fazer é combinar as duas coisas. Eu tenho que lutar pela política e eu tenho que melhorar a minha vida profissional. Eu tenho que me profissionalizar,
eu tenho que aprender o inglês, eu tenho que exercitar, eu tenho que acordar de manhã e ir para uma corrida, eu tenho que fazer umas dietas, eu tenho que comer melhor, eu tenho que cuidar da minha vida, cuidar da minha família, mas eu não posso menosprezar a política, porque de nada adianta você ter estudo, você ter trabalho, ter uma família, se o seu país vira uma Venezuela e você agora, com tudo que você tem, você faz o quê? $10 por mês. Então, de que adianta? Então, tem que ser uma balança, tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Se você cuida de si, cuida de sua família, mas você não cuida da política, não se importa com a política, não importa o que você estudou, tudo isso será supérfluo. Porque olha a Venezuela, tem várias pessoas muito estudadas. Olha Cuba, tem pessoas muito estudadas. Olha os médicos cubanos. Até médico de Cuba vem na miséria. Então, tem que ter as duas coisas. Abra sua mente, tá? Então, as duas coisas podem ser verdade. Nós temos que fazer as duas coisas. Não adianta a gente ficar só de um lado, achando que pronto, é isso. Não, 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 não. Nós temos que entender essas coisas. Vamos ver o outro vídeo aqui que eu tenho? Esse aqui eu vou botar de novo, porque eu já botei, vou botar muitas vezes. Esse aqui eu achei engraçado. Porque eles querem perseguir o Eduardo Bolsonaro por isso, né? Escuta aí. Preciso que se diga e ter coragem. O senhor Fábio Show, como falaram ali os parlamentares, a putinha de Alexandre de Moraes, a cadelinha de Alexandre de Moraes. Bota de novo, vai. E é preciso que se diga e ter coragem. O senhor Fábio Show, como falaram ali os parlamentares, a putinha de Alexandre de Moraes, a cadelinha de Alexandre de Moraes. Meu filho, é a grande verdade, né? É a grande verdade e a gente precisa mostrar a verdade como ela é, né? Então, é a grande verdade. Então, isso aí, eles querem prender ou prejudicar o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro falou isso. Eu falei para vocês algum tempo atrás, e foi um tempo onde vocês ainda não estavam entendendo a complexidade que virou essa bagunça no Brasil. E eu falava para vocês daquela escola de samba lá em São Paulo, que eles vestiram demônios com o uniforme da polícia da PM. Então, eles estavam demonizando a PM. E muitos de vocês ficaram revoltados, dizendo que tinha que fechar aquilo, e eu explicava para você. Não, eles têm todo o direito de... Isso aí sim é arte. Eles têm todo o direito de demonizar a polícia, porque amanhã, eu e você, nós vamos querer falar mal da Polícia Federal quando eles fizerem coisas erradas. E se você não dá liberdade para eles criticar a polícia agora, amanhã você não poderá criticar. Lembra que eu sempre falo para você, cuidado para não dar poder ao Estado. Se você der poder ao Estado e você fala que ninguém pode criticar a polícia da PM, você está fazendo com que o Estado seja muito mais forte do que você. Amanhã, quando você quiser criticar a Polícia Federal ou qualquer outro, você não poderá, porque uma vez que o Estado pega o poder, ele não entrega mais. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses pontos, muito cuidado. Se eles criticaram a PM, eu particularmente não tenho críticas à PM, mas se eles criticaram, eles têm direito de fazê-lo. Hoje eu tenho críticas à Polícia Federal, porque eles estão sendo agentes de Gestapo. Eles estão indo apontando fuzil para crianças de 6 anos de idade, como aconteceu com a esposa do Daniel Silveira. Você vai dizer que eu acho que isso é legal? Eu não acho que isso é legal. Um cara desse, a gente tem que saber o nome dele para que ele seja preso quando o Alexandre de Moraes, porque não é se o Alexandre de Moraes vai cair, é quando o Alexandre de Moraes irá cair. Ele irá cair. A gente não sabe quando. Pode ser em 1 ano, pode ser em 2 anos, mas um dia ele cai. E quando ele cair, essas pessoas, a Gestapo, têm que cair junto. Eles têm que cair junto. Eu vi vários processos que estão sendo formados porque a Xandoca é blindada pelo STF, então eles vão começar a chegar nessas pessoas que estão mais abaixo. Eu acho que isso é importante ser feito. Vamos lá. Vamos lá que o Lula falou isso aqui. Isso aqui é interessante porque você vai ver o que o Lula falou. Não sei se é esse aqui ou esse. Não, esse aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil. Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou... Peraí. Ele... A mulher pergunta, o Lula coloca em xeque as eleições do Brasil. Aí o Lula fala assim, ele tem direito. Ué, porra, e nós, brasileiros, não temos direito, não? Ué, o Maduro pode colocar a eleição brasileira em xeque. E a gente não pode, não? Você censurou pessoas, ninguém podia falar das eleições que você censurava. O Xandão mandava o carro preto pegar as pessoas. Ué,
Então, o Maduro pode questionar, mas eu, que sou brasileiro, não posso? Não estou entendendo. Não estou entendendo essa aqui, não. Mas preste atenção só. Olha só. O Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil. Veja, não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Agora ele falou com autoridade. Agora o Lula falou com autoridade. Você viu que agora ele não mentiu. Ele falou assim, ó, ditadura como a gente conhece. Ele conhece. Ditadura ele conhece. Mas conhece mesmo. Conhece assim, de andar junto. Conhece de andar de mão junta, mão dada. Quando ele fala que conhece ditadura, ele conhece mesmo. Tá falando de coisa que, ele sabe do que ele tá falando. Entendeu? Amigão aí dessa galera de Castro, de Chaves, de toda essa nojeira, ele sempre foi amigo deles. Mas ele diz, lá não é ditadura, não. Ditadura é o rabo do Lula. Autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit. Ele falou quase 4. Lembra que eu falei para você? Que isso aqui, pessoal, isso aqui foi um dia. Por exemplo, ontem ele falou 4 e hoje ele fala 5. É isso, o cara mente assim, de uma hora para outra. Você viu, eu botei 2 vídeos dele. Ontem ele falou 4, hoje ele falou 5, tá? 5. Comercial. É um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no... A Venezuela, olha o que ele fala aqui. Isso aqui é interessante, né? Internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Um novo sistema. Quando eu estudei ciência política, eu não conhecia esse termo ainda. Eu não conhecia esse termo, né? Eu já conhecia o termo de ditaduras, de poder autoritários, democracia híbrida, mas o governo desagradável eu não conhecia ainda. O que é a Venezuela? Qual o sistema de governo da Venezuela? Venezuela tem um sistema desagradável. O sistema da Venezuela é um sistema desagradável, não é democracia, não é uma ditadura, não é um comunismo, não, é um sistema desagradável. Aprendi, viver aprendendo. A gente aprende todo dia nesse mundo, né, cara? A gente aprende todo dia. Realmente é muito bom a gente ficar aprendendo todo dia. É um sistema desagradável. Como é que é formar esse sistema de não sei, é um sistema desagradável. Obrigado aí, Lendia, pelo Pix. Muito obrigado. Rumo aos 300. Se você não tem nada para falar, nada para perguntar, você só coloca assim, rumo aos 300, tá bom? Vamos lá. Fábio, estava tentando curtir e enviar no Superchat, não consegui. Quando fui ver, não estava mais inscrita no seu canal. Já me inscrevi de novo. Poxa, muitas pessoas falam isso. Obrigado aí, obrigado pelo apoio aí para ajudar a gente a chegar aos 300, né? Obrigado, querido, por tornar membro aí do canal. Acho que você já era membro já, né? Muito obrigado aí. Mandei o Pix, obrigado, Cleide. Deus abençoe aí, querida. Muito obrigado pela ajuda. Vamos lá. E aí, Fabão, beleza? O cara, você viu o Bolsonaro falar que Nunes não é um candidato dos sonhos dele, meio que falou bem do Bolsonaro, comenta a sua visão. Então, vamos falar um pouco agora do Pablo Marçal, né? Eu falei um pouco das pessoas lá, do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, pessoal, tem muitas pessoas que gostam do Pablo Marçal, mas o que eu falei na minha live, numa live hoje mais cedo, eu sou leal ao presidente Bolsonaro, tá? Mas eu sou o dono do canal, né? Eu sou o dono do canal, então eu sou leal ao Bolsonaro e todos vocês que entram no meu canal, independente se você é de esquerda, se você é de direita,
Você sabe que eu sou bolsonarista, você sabe que eu sigo o Bolsonaro, vocês sabem que a minha lealdade é o presidente Bolsonaro, né? Então você sabe disso. Então o meu posicionamento como ser uma pessoa leal ao Bolsonaro é seguir o líder. Então eu sigo o capitão. Você é diferente, você não é o dono do canal do YouTube. Então você não precisa ter essa lealdade ao Bolsonaro. Você faz o que você quiser na sua vida. Você vota para quem você quiser. Então existem algumas pessoas que elas preferem o Marçal do que o Nunes, outras preferem o Bolsonaro do que o Marçal. É o que está sendo jogado. O que eu quero alertar a vocês é o seguinte, por exemplo, o Pablo Marçal, ele fez um vídeo onde ele editou as palavras do Eduardo Bolsonaro para enganar as pessoas em pensar que o Eduardo Bolsonaro estava apoiando o Pablo Marçal. Isso são coisas que não se faz. Esse tipo de coisa não se faz. E hoje também fizeram a mesma coisa. Pegaram um vídeo do Bolsonaro, cortaram o vídeo do Bolsonaro e jogaram o vídeo nas redes sociais dizendo que Bolsonaro não apoia mais o Nunes e agora o Bolsonaro está apoiando o Pablo Marçal. Pessoal, você pode apoiar o Pablo Marçal, mas você não pode vender sua alma para o capeta dessa forma. Você não pode se vender pela mentira. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. Você quer apoiar o Pablo Marçal? Apoie o Pablo Marçal. Mas não vai dizer que Bolsonaro está apoiando o Pablo Marçal. Isso é mentira. Isso é as coisas que a esquerda usa. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso vai no caráter da pessoa. A pessoa mudar um vídeo, elaborar um vídeo, para que esse vídeo possa trazer-lhe benefícios, isso mostra o caráter da pessoa. A pessoa entra num jogo e ele não tem limites para o seu jogo. Ele vai jogar sujo, ele vai mentir, ele vai fazer o que for que seja para obter o poder. Isso é perigoso. Então, não seja naivo, não seja inocente. Observe essas coisas. E não caia nas mentiras. Entendeu? Não entre nesse jogo mentiroso, não. E aqui eu peguei o vídeo inteiro do presidente Bolsonaro para mostrar para você que isso foi mentira, tá? Só para você ver aqui que foi mentira, para você não cair nessas mentiras. Ou se você gosta de mentira, né? Aí não sou eu. Você gosta de mentira, tudo bem. Você mas continua mentindo, mas cuide de sua alma, tá? São Paulo, estado de São Paulo. Como é a relação do senhor com o Tarcísio? De vez em quando a imprensa mostra que o senhor ficou insatisfeito com alguma colocação. Como é a relação? E como é que está a posição de Bolsonaro assistindo a eleição para prefeito da capital? Olha, eu queria a prefeitura o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem. Eu não entro na campanha. Só vou passar por São Paulo usando o Congonhas, por ocasião das eleições. Daí me ofereceram a vice. Daí eu indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos 2 anos do meu governo administrou a CEAGESP. A CEAGESP passam 50 mil pessoas por dia ali. Lá era uma bagunça. Tudo pode de ruim, você pôde imaginar com assim. Ele botou ordem aqui lá. Botou lá uns 10 da Rota do lado dele, da reserva, e realmente mostrou ser um baita de um gestor. Ali, por exemplo, tinham 2 políticos que levavam 1 milhão por mês cada um. Não vou citar o nome deles aqui. Está num processo lá que ele deu um andamento lá. E você tem uma ideia, quando fizeram uma campanha de Pix para mim, você pega não. Que fizeram uma campanha de Pix para mim, uma das pessoas que depositou Pix para mim foi R$100. E ela falou, sou empurrador de carrinho aqui na CEAGESP. São 4 mil empurradores de carrinho na CEAGESP. Estou dando R$100, né, pesa para mim, mas antes do senhor eu pagava 160 por mês de propina para poder empurrar carrinho na CEAGESP. Então esse é o nosso vice que está lá. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que
fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação. Então eu posso falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Então, pessoal, o que foi falado aqui? O que foi falado? Foi falado que Bolsonaro disse que ele preferiria o Salles, eu também preferia o Salles, todos vocês aqui preferiam o Salles, né? Isso é fato. Mas o Salles não está no jogo. Então tiveram que colocar o Nunes. E aí o Bolsonaro fala que Nunes não é o candidato dos sonhos dele, óbvio que não. O Nunes é um cara de centro-esquerda, então nenhum de nós aqui gostamos do Nunes. O Nunes não tem foto atrás aqui do Nunes, eu não apoio o Nunes, eu apoio o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro coloca o vice e não é isso. É porque o Tarcísio, junto com o Nunes, junto com a Câmara Municipal, ele tem acordos para ajudar a direita em 2026. Esse é o plano. Esse é o plano. Em nenhum momento ele diz que vai deixar de apoiar o Nunes. Aí ele vai e elogia o Pablo Marçal. Sim, eu também elogiei o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez um bom trabalho no Rio Grande do Sul. O Pablo Marçal é um cara muito inteligente. Isso é fato, é incontestável que ele é um cara inteligente. O Pablo Marçal é um cara muito bom na questão do marketing digital. Ele deu uma rasteira no Boulos. Ele fica sacaneando o Boulos direto. Isso aí é sensacional. Fato. Mas ele também criticou o Pablo Marçal. Da mesma forma que ele disse que o Nunes não é o candidato dos seus sonhos, ele também falou a mesma coisa do Marçal. Ele disse o quê? O que eu venho falando para vocês há muito tempo. O Marçal, ele não sabe nada de política. O Marçal é um inocente da política. Quando você tem uma pessoa que diz que ele não é anticomunista, que não é anti-Lula, não é anti-PT, ele dá exemplos da China, como que a China funciona, ele é uma pessoa que age exatamente como Dória. É uma pessoa que ele acredita que direita e esquerda são rótulos. Então, não importa se você é comunista ou se você é socialista, isso é só um rótulo. Eu consigo negociar com todo mundo. Ele não consegue compreender a dificuldade, o que é política. Ele não entende nada de política. E esse que é o problema. Então, o Bolsonaro falou exatamente isso. O meu ponto aqui é, você não pode ficar espalhando mentira e achar que isso é legal, porque você está se vendendo, cara. Você está virando um deles. E esse que é o ponto. Aonde foi que Bolsonaro disse que ele não apoia mais o Nunes e ele apoia o Marçal? Você ouviu isso em algum lugar? Não. Eles estão propagando esse vídeo, cortaram um pedaço que interessa, botaram outro pedaço e estão dizendo que o Bolsonaro agora apoia o Marçal. Isso não é verdade. Não quer dizer que você não deva apoiar Marçal, você apoia quem você quiser. Como eu falei, eu tenho que ser leal ao capitão, você não. Você não é um cara que é o dono de um canal, você não trabalha nesse ramo, você faz o que você quiser. Eu tenho que ser leal, eu sou leal aos meus, entendeu? Então, eu estou seguindo o Bolsonaro. Você fala assim, mas Fábio, o Nunes, ele se encontrou com a Peppa Pig. Te surpreendeu isso? Te surpreendeu? Você está surpreso? Pessoal, mas Fábio Nunes vai trair quem? Ninguém confia no Nunes. Ninguém ficou surpreso que o Nunes estava junto com a Peppa Pig. Ninguém está surpreso com isso. O Nunes está aí junto com o MBL. Ninguém está surpreso com isso. Mas é isso, pessoal, o Nunes é isso, é centro-esquerda. Ele vai estar com a Peppa Pig, vai estar com o Kim Kataguiri, vai estar com essa gente. Eu sei quem o Nunes é, eu sei que o Nunes é um lixo, mas é isso. Então, o meu apoio é ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele tem planos por trás da figura do Nunes. Você ficou surpreso? Não, ninguém aqui ficou surpreso. Eu não acredito que você ficou surpreso que ele se aproximou a Peppa Pig. Não acredito que você ficou surpreso com isso. Não tem surpresa. Como o Marçal se aproximou do Dória, também não me surpreendeu, porque é a mesma coisa.
Eu acho, cara, honestamente falando para vocês, eu vejo o Marçal como alguém de centro mais à direita e o Nunes de centro mais à esquerda. Mas os dois são centro. Os dois, nenhum dos dois são antipetista, anticomunista, antissocialista, nenhum dos dois. Então é isso aí que está acontecendo. Agora, se chegar no segundo turno Marçal e Boulos, eu vou apoiar o Marçal. Se chegar no segundo turno Nunes e Boulos, eu vou apoiar o Nunes. Eu vou contra o Boulos. Agora, o São Paulo, na minha visão, tem muito problema. Não? O povo de São Paulo, eles não querem um direita Godzilla. Eles querem alguém no centro. E esse que é o problema de São Paulo. Mas não é problema de São Paulo. Todas as grandes metrópoles, quase no mundo inteiro, são assim. Por exemplo, aqui no Texas, as grandes cidades do Texas, elas gostam de votar para democratas. Então isso aí é Miami vota para democrata, Dallas vota para democrata, Houston vota para democrata. Entendeu? Essas grandes cidades são contaminadas. E elas gostam de votar para democratas, gostam de votar para o centro-esquerda. E é um problema que a gente tem no Brasil e no mundo todo, esse problema. Mas vamos ver no que vai dar. Mas o meu ponto aqui é, cara, não se venda, não se venda por isso, não. Entendeu? Você é um apoiador do Marçal? Seja apoiador do Marçal, mas não mente, não. Não precisa mentir, não. Eu vi canais aí que eu respeitava. Porra, botando ali, ó, Bolsonaro agora apoia Nunes. Porra, mano, não faz isso, não. Porque aí você perde todo o respeito. Aí as pessoas que pensam, elas escutaram o áudio. As pessoas que estão no meu canal conseguem interpretar um áudio, conseguem interpretar um texto. Elas ouviram. Eu não preciso ficar dizendo. Elas ouviram o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro criticou o Marçal e o Bolsonaro elogiou o Marçal. Bolsonaro criticou o Nunes e Bolsonaro elogiou o Nunes. Bolsonaro fez as duas coisas pelas duas pessoas. Mas o Bolsonaro deixou claro que fará de tudo que ele puder para apoiar o Nunes. Foi o que o Bolsonaro falou. Entendeu? Então é uma questão de cada um de nós fazer o nosso trabalho. Quer que eu bote de novo aqui para você ouvir? Porque talvez você não tenha escutado. Ó, essa parte aqui, ó. Você tem uma ideia, quando fizeram uma campanha de Pix para mim, você pega não. Que fizeram uma campanha de Pix para mim, 2 anos do meu governo, administrou a CEAGESP. A CEAGESP passa 50... Como é a relação e como é que está a posição de Bolsonaro assistindo a eleição para prefeito da capital? Olha, eu queria para a prefeitura o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem. Eu não entro na campanha. Só vou passar por São Paulo usando o Congonhas, por ocasião das eleições. Daí ele me ofereceu a vice. Daí eu indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos 2 anos do meu governo administrou a CEAGESP. A CEAGESP passa 50 mil pessoas por dia ali. Lá era uma bagunça. Tudo pode de ruim, você pode imaginar com assim. Ele botou ordem lá. Botou lá uns 10 da Rota do lado dele, da reserva, e realmente mostrou ser um baita de um gestor. Ali, por exemplo, tinham 2 políticos que levavam 1 milhão por mês cada um. Não vou citar o nome deles aqui. Está num processo lá que ele deu andamento lá. E você tem uma ideia, quando fizeram uma campanha de Pix para mim, você pega não. Que fizeram uma campanha de Pix para mim, do senhor, eu pagava 160 por mês de propina com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato para poder empurrar carrinho na CEAGESP. Então, essa parte aqui é que ele fala isso aqui. Vai lá. Pessoal, quem é que vai seguir o capitão? Bota aí. Eu. Quem vai seguir o capitão? Bota eu. Eu vou seguir o capitão, tá? Eu não vou fazer M de merda, eu vou seguir o capitão. Vamos lá. O vice que está lá, eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Eu estou fechado com o Ricardo Nunes, tá? É o que o Bolsonaro fala. Não é o meu candidato dos sonhos, mas, olha... Mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. Vou ajudá-lo aonde for possível. Mesma coisa, eu tenho um compromisso. Meu compromisso é com o presidente Bolsonaro, meu compromisso é com o capitão,
e eu vou ajudar o Bolsonaro ao que for possível. É o meu trabalho. Vocês não. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não. O nosso canal, vamos seguir o capitão. Entendeu? Temos compromisso com o capitão. Até a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas... Não tem experiência. Então tem o Pablo Marçal, um cara inteligente, tem sua virtude, mas não tem experiência. Exatamente o que eu venho falando para vocês. Olha só, repito. Onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação. Então, eu só quero deixar claro para vocês aqui isso, tá? Você vota para quem você quiser, o problema é seu, mas não minta porque fica feio. Não minta porque fica feio. E o Marçal, ele tá se queimando muito com essas mentiras, porque tem muitas pessoas aqui no meu canal que são pessoas que eles têm um nível de integridade muito alta. E quando eles verem uma pessoa pegando um vídeo, adulterar o vídeo, para mentir para o seu povo, essas pessoas eu vou ter dificuldade depois. Por exemplo, o meu problema é o seguinte, se Marçal consegue chegar no segundo turno, eu vou apoiar o Marçal. Eu vou ter muita dificuldade de apoiar o Marçal se ele continuar com essas mentiras o tempo todo. De eu chegar e falar, porra, vou ter que apoiar esse cara quando eu sei que o cara mente o tempo todo. E muitas pessoas no meu canal são pessoas que têm um nível íntegro muito... Cara, não vão aceitar. Não vão querer votar para ele. Então, ele tem que ter muito cuidado, porque isso está prejudicando mais do que ajudando ele. Está fazendo com que pessoas comecem a ter raiva dele. Ele não está entendendo esse jogo. Então, isso é perigoso. Ele pegar vídeo do Eduardo Bolsonaro, adulterar e dizer que o Eduardo Bolsonaro está apoiando ele. Isso foi mentira. Foi um vídeo que o Pablo Marçal, sua equipe, adulterou de forma leviana para enganar pessoas. E agora faz a mesma coisa com o vídeo do Bolsonaro. Por tocar, tirar a palavra do Bolsonaro, cara. Isso mostra que não tem nível, não tem... Eles fazem qualquer coisa para alcançar o poder. Isso dá um recado muito preocupante de quem são essas pessoas. Você pega um vídeo do Bolsonaro, você adultera o vídeo para que o vídeo fique de seus conformes. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Então as pessoas precisam botar isso. É perigoso. Muito perigoso esses vídeos. Alguém falou, bota o vídeo que ele fez. Não vou botar agora não, porque eu já botei, tá? É um vídeo mais antigo, deve ter umas 2 semanas, e nós já botamos várias vezes nos grupos de WhatsApp e tudo, mas é uma coisa assim, que realmente vai deixar muita gente com raiva dele, entendeu? Porque mesmo você que está aqui que vota pro Marçal, você, se é uma pessoa do bem, você fala, olha, eu voto pro Marçal, mas ele está errando nisso. Ele está errando, não é para ele ficar mentindo. Isso aí tá prejudicando. Não é, isso aí não é legal. Eu apoio o cara, mas não era para ele mentir. Não é para ele cortar o vídeo do Bolsonaro e botar como se o Bolsonaro estivesse apoiando ele. Não era para ele ter cortado o vídeo do Eduardo Bolsonaro e botar como o Eduardo Bolsonaro estava apoiando ele. Isso não é legal. Então eu acho que você, que é uma pessoa do bem, deveria pensar nisso também, tá? Eu acho que... ele fez isso com o Flávio Bolsonaro, eu não sei. Ele fez isso com o vídeo do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro eu não vi, tá? Eu vi com o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Ele adulterou o vídeo inteiro. E eu fiz uma live, mostrei o vídeo original e mostrei o outro vídeo, tá? Eram 2 vídeos. Então isso aí mostra a você o que eu venho falando há muito tempo, tá? Se você é uma pessoa que você... Fábio, não, Fábio, eu vou votar no Marçal porque eu não gosto do Nunes. Cara, eu até respeito você. Agora, aquelas pessoas que amam o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal virou um ídolo seu e agora virou esse fanatismo, cuidado, cuidado, cuidado. Você não sabe aonde você está amarrando o seu cavalo. Cuidado, cuidado com isso. Entendeu? Cuidado com isso. Vamos lá. Obrigado aí às pessoas que ajudaram. Obrigado, Sandra, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ajudar a gente aí. Quando vocês ajudam, bota aí rumo aos 300, tá bom? Quando você ajuda. Obrigado, querido Carlos, rumo aos 309. É isso aí, já aumentou 9, obrigado.
Pix. Obrigado, Zeli, você está sempre no nosso canal. Obrigado, linda. Mas o que você diz do Nunes apoiar a Joyce Alves? Não mudou nada. O Nunes sempre apoiou ela, né? Ele sempre foi de centro-esquerda. Obrigado, querido Lopes. Fábio Foca, o vice-prefeito do Nunes, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. No futuro, ele vai ser o prefeito de São Paulo. Tomara, querida, tomara. E dona Sandra, muito obrigado aí por todos também que deram o Pix. E se eu não li você aí, você já deu o Pix, eu não li. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar a live agora e a gente vai começar um bate-papo no outro canal. O que a gente vai fazer no outro canal? Nós vamos responder a você o seguinte, uma questão bem complexa. Eu vou tentar fazer mais curto, talvez de... Bota aí 30 minutos, no máximo. O sistema vai derrubar o Lula? Será que ele cai junto? Quer dizer, a gente vai questionar o que está acontecendo no Brasil agora. Vamos tentar fazer um resumão, né, dessa situação toda para trazer você para entender o que está acontecendo na política brasileira. Porque você, como eu, nós sabemos que o Alckmin foi colocado com um propósito. Qual o propósito do Alckmin? Então o Alckmin foi colocado para que ele ficasse, provavelmente, no lugar do Lula, fosse uma segurança, né? Então, e agora? Agora, como é que fica esse negócio? O Alckmin vai tomar conta? O Alckmin assume? Por que está todo mundo contra o Lula? O Lula está perdido nesse momento, o Lula vai conseguir dar uma volta por cima, o que vai acontecer? Então começa a entrar no link aí, que a gente vai entrar lá no nosso, falar uma live rápida sobre isso. Rumo aos 300. Fábio, se Bolsonaro tivesse um partido, certamente Ricardo Salles seria candidato em São Paulo. Torço para um dia termos o Aliança. Marcelo, eu fiz uma análise um dia aqui, uma análise mais de estudo, explicando para as pessoas o porquê o Ricardo Salles não venceria na cidade de São Paulo, tá? E o que sobra para a gente é o seguinte, Marcelo. Às vezes, existe uma visão que, mesmo perdendo, nós temos que escolher os candidatos certos. A única forma de você limpar um partido e você fazer um partido verdadeiramente de direita raiz é você sempre se posicionar à direita, mesmo que seja uma derrota. Às vezes, o pragmatismo político, por exemplo, eu acho que o Salles vai perder, então eu vou escolher o Ricardo Nunes. A gente pode ganhar com o Ricardo Nunes e evitar um Boulos. Mas estaríamos realmente ganhando? Entendeu? Então, essa aqui é a pergunta. Não seria melhor perder com o Ricardo Salles do que vencer com o Ricardo Nunes? São questões que nós temos que fazer e pesquisar. Isso é mais profundo. E como eu estou fazendo agora uma live no outro canal, saindo dessa, talvez um dia desse a gente faça no outro canal um estudo aqui gráfico para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse ponto. Mas eu acho que é um ponto muito forte, tá? É melhor perder com direita raiz do que ganhar com centro-esquerda? Qual a sua resposta? Aí cada um tem uma resposta, tá? Mas é complexo, tá bom? É complexo a situação, tá? É muito complexo a situação. Então, quem quiser entrar aí, entra agora. E se você não conseguir entrar agora, conforme eu termino essa live, aqui, ó, tá vendo aqui onde você tá escrevendo? Aqui em cima vai estar assim, ó, entra nessa live. Você clica ali e você entra, tá? Porque eu vou começar a live agora lá e vai ser só respondendo as perguntas e a gente vai começar agora, né? Vamos lá. Fala, queridos, sejam bem-vindos aí, pessoal. Começa a chegar e fazer já a sua pergunta aqui para a gente bater esse papo, né? Virada, terminamos a live agora, virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está, e vamos começar agora essa live aqui, que é o sistema vai derrubar o Lula? Será que o Lula cai junto?